climáticos, né? Então, voltando para a nossa aula de aspectos climáticos, a gente estava terminando ainda a questão térmica. Está um pouco atrasado, vamos tentar nos adiantar. Tá? Eu acho que já dá para abrir aquelas janelas, né? E eu, por exemplo, já estou morto de calor. E vai ser bom a gente abrir a janela até para observar o que a gente está fazendo aí em termos de janela nas edificações. Professor. Olha, quem entrou nesse celular aqui, tem que agradecer a Deus porque ele está de capinha, viu? Ele deixou aqui na frente do destruidor. E eu fui só que não quebrei esse celular. Só para acreditar que o cara não vai reclamar. Não, Mas não é o cara daqui de perto. Ele está lá do lado. Aquela hora era o cara que é. Ai, já perdi um minuto, bora lá. Então, com relação a aberturas, se aberturas têm uma importância tão grande na renovação do ar, portanto na questão térmica, a gente precisa conhecer os sistemas de elementos que existem para a gente trabalhar. A gente vai ter principalmente basculante, máximo ar, abrir, correr. Qual é a diferença entre elas? Abrir, gente, é mais tradicional, é um dos modelos mais, que na antiguidade mais utilizavam aqui no Brasil. Antiguidade não, né? Estou falando que período colonial, por exemplo, era o que mais a gente teve de lá para cá. Porém, ela tem problemas de manutenção, ela quando começa a ficar velha, ela vai empenando e vai começando a emperrar na abertura. Um outro problema da janela de abrir é que a manutenção dela é complicada. Uma vez que você abre, como é que você limpa? Então ela é meio complicada. Outra coisa é o perigo. Como ela ocupa espaço grande na área externa, na hora que você abre, lembra daquela velhinha lá, que eu falava dela? Se ela estiver passando, você pode quebrar os dentes da coitada. Então, você vai ter que ter cuidado com a velhinha aí, com essa janela de abrir. A vantagem da janela de abrir é que ela é a única que de verdade proporciona ventilação total no espaço. Então ela é de melhor aproveitamento na questão da renovação do ar. A janela que a gente chama de máximo ar, ela é uma basculante. Basculante é quando você abre ela no sentido vertical, tá? Só que ela é presa em cima. A basculante comum, ela é presa no meio. Então tem um pino, tem um eixo aqui, onde você articula, ela prende no meio. A basculante também é uma de abertura total, tá? Você girou, o ar entra totalmente por cima e por baixo, mas ela ocupa espaço para fora e espaço para dentro. É menos drástica do que a de abrir, mas ainda pode ser que ela cause inconveniente. Então a gente precisa ter cuidado com isso na hora de usar a basculante. É mais comum que a basculante seja utilizada nas bandeiras. Vocês sabem o que é uma bandeira? Bandeira é a porção superior da janela. É aquele acréscimozinho que tem aqui em cima, como vocês estão vendo ali na sala de aula. Tá vendo? Aquela parte lá de cima é a bandeira. Normalmente as bandeiras são fixas. E normalmente bandeira fixa não tem muita utilidade. Bandeira se usa por dois motivos: para que a esquadria tenha uma articulação menor, se torne mais barata e mais prática de mexer, emperre menos, dê menos problemas técnicos. E também para que você tenha uma segunda fonte de ventilação. Está chovendo, você abre a bandeira de cima, que é basculante, e a janela, que era de correr, você fecha. Aí você continua entrando ar, mas aí a chuva não entra, porque ela vai ficar assim inclinada, a chuva bate aqui, escorre para fora da casa de novo. Ok? A que dizem ser máximo ar, na verdade, ela é mínimo ar. Porque não é tão comum que nos prédios a ventilação venha por baixo, suba, entre, dê a curva e chegue dentro de casa, né? Considerando que o ar não é tão inteligente assim sempre, que às vezes ele quando o vento vai chegar aqui frontalmente, ele vai ser barrado, então vai ter mínimo a entrada de ar, como vocês podem notar ali na nossa própria esquadria. Porém,
Há a possibilidade de você abrir todo, só que se você abrir ele todo, como é que você limpa lá em cima? Sem falar que elas têm amortecedor, algumas delas. Então esse amortecedor, ele também é um acelerador ou desacelerador. Isso quer dizer que na hora que você abrir, a coitada da velhinha que tentou abrir a janela, ela vai junto e fica pendurada, depois ela vai cair lá embaixo do prédio. Então vocês vão evitar esse tipo de sistema onde não tenha um freio para que ele faça a abertura total. Então cuidadinho aí nessas janelas. O modelo mais comercialmente aceito é a de correr. A articulação dela é mais barata, a manutenção dela é relativamente prática e ela permite metade da ventilação do vão. Metade do vão como área de ventilação, tá? A maioria dessas janelas hoje em dia, gente, são todas de vidro. E aí vocês vão escutar muito falar de esquadria de madeira, esquadria de metal, esquadria de alumínio, esquadria de PVC está super em alta, porque é sustentável, é ecológico, resistente, durável, não propaga chama, um monte de outras qualidades. Então PVC é a última novidade em termos de esquadrias. Minha opinião para a maioria das edificações, em termos de custo-benefício, eu prefiro fazer janela de blindex sem esquadria nenhuma. É o que eu faço na maioria dos meus projetos. Porque a maioria dos projetos não precisa de um grau de vedação tão alto, que é o que normalmente essas esquadrias desses materiais têm, e você economiza o dinheiro de usar aqueles cachimbos trabalhando somente com vidro. Na verdade verdadeira, nenhuma, mesmo um blindex, você fala, vamos fazer uma janela de blindex, né, que é de vidro temperado, ela precisa de algum pedacinho de articulação, por menor que seja, mas é um mínimo, então você economiza bastante dinheiro fazendo isso, tá? Isso é mais barato, porque qualquer esquadria que seja, a maioria vai precisar ter vidro. Então eu prefiro trabalhar somente com puro vidro. Até visualmente falando é mais limpo, tá? Fica mais clean. Então muita gente prefere trabalhar com ela assim. Se a gente estava falando de questão térmica, nós temos que pensar também nos materiais que são isolantes térmicos. Nós conseguimos isolar o calor através do material, ou a gente pode aumentar a inércia térmica agregando uma espessura também. Lembram disso que a gente falou sobre isolamento, sobre inércia? Só o fato de eu trabalhar com uma superfície que não seja bom condutor de calor, por exemplo, poliestireno expandido, que é o que tem aqui dentro, você já melhorou. Mas o fato de ter feito um sanduíche aqui para engrossar também aumenta, além do isolamento, a inércia. Os materiais mais comuns são poliestireno, para fazer isolamento, a vermiculita, aí a gente vai ver lã de rocha, lã de vidro. É comum também que existam mantas, que elas são um misto entre película metálica e manta asfáltica ou manta de borracha. Elas normalmente são colocadas por baixo das telhas e da estrutura da cobertura, para evitar que o calor penetre também. Mas um dos isolamentos térmicos mais eficientes que existe é o sanduíche de aço. Já viu isso, não foi? Que é quando você tem um material isolante na porção superior, tem uma laje aqui acontecendo entre esses dois materiais e tem um ar aqui acontecendo. Qualquer sanduíche feito de ar é um excelente isolante térmico também. Então, provocar essa situação aqui vai melhorar muito essa situação térmica. Não deixa de pensar. Quando a gente pensa nesse isolamento, tem dois locais principais onde a gente vai normalmente isolar. Na janela, normalmente, a gente não isola, né? Porque a gente quer que a luz entre por ela. Então, é comum que você isole na cobertura, e aí vocês vão ver duas soluções, ou na parede. Na parede, você pode provocar uma camada interna, no meio da parede, para poder fazer o isolamento. Mas você pode também fazer com que a própria camada externa tenha esse material. Tem muitos construtores que eles misturam vermiculita na massa do reboco. Aí o reboco se torna um isolante térmico, tá? Normalmente, materiais que são bons isolantes térmicos também são bons isolantes acústicos, tá? Então vale somar essas propriedades aí, caso seja de maior valia para vocês. Não pode esquecer que a questão térmica não depende só do que você faz na casa. Analisa em que região você está e que cuidados maiores que você vai ter. É completamente diferente o que você vai fazer em Curitiba do que você vai fazer em PH.
BH é extremamente adensado, cheio de prédios. Então, as trocas térmicas aqui acontecem totalmente diferente de Curitiba, onde a massa vegetal tem uma predominância, tá? Brasília, por exemplo, em relação a Goiânia, nós temos uma massa vegetal muito mais abundante do que teria em Goiânia. Isso faz, dentre outras coisas, com que a gente tenha uma temperatura mais amena. Então, a gente vai olhar todo o microclima. E é o seguinte: o terreno do teu vizinho pode influenciar o que você vai fazer de proteção e anteparo e de insolação também para sua casa. Vai que ele tem 3 andares e ele joga sombra para você, né? Então a gente vai ter que analisar tudo isso aí. As pavimentações que acontecem ao redor da casa também mudam o clima, tá? É diferente você estar numa casa que ela está em frente a toda uma área verde e, portanto, as ilhas de calor são absorvidas ou pela água ou pela vegetação que tem ao redor, e uma casa que está completamente envolvida por uma pavimentação. O calor aqui, ó, ele chega por radiação na casa e por reflexão também do que está no piso. Então a gente vai gerar uma ilha de calor muito maior quando há pavimentação, não só na adjacência da construção, mas também no bairro e na micro-região da cidade em que você está contido. Tudo isso contribui para a mudança térmica na casa. E aí você vai considerar tudo isso para indicar para o seu cliente um maior fator de absorção e de inércia para resolver questões que são oriundas dessas origens aqui que eu estou citando para vocês. Gente, um dos fatores determinantes da questão térmica é também a maneira como a forma da casa. Então eu vou ver alguns de vocês, como eu sempre vejo, começando a fazer um monte de quadradinho. Primeiro porque é o mais óbvio, é o mais objetivo, é o que vocês aprenderam até agora, é o que vocês veem as pessoas fazendo por aí. Mas normalmente uma casa toda quadradinha, ela não tem sacadas, por exemplo, de essa própria inclinação serve para a extensão dela proteger aqui do sol, ou fazer com que a luz solar entre, porque houve esse prolongamento para uma área que precisava de mais luz. E outra coisa, o fato como são feitas essas formas, as saídas e acessos, vai favorecer a entrada e a saída do ar para renovar e melhorar a temperatura. Então vocês precisam, inclusive, prever que casas que têm um bom desempenho térmico, bom desempenho climático em Brasília, no Brasil, normalmente não são casas retinhas. Não estou dizendo que não dá para resolver com a casa retinha, tá? Só fiquem atentos. Quem na próxima atividade vai desenvolver casas pensando na coisa retinha, pode ser que esteja caindo numa cilada, porque vai ter muito mais dificuldade depois para resolver outros problemas que são decorrentes da tal da casa retinha. Casa retinha costuma ser muito bom para o financeiro, mas costuma ser muito ruim para o climático. A questão plástica, a estética, ó, tem tudo quanto é jeito de fazer casa bonita. Reta, redonda, curva, angulada, diagonal, comprida, longa, tudo quanto é jeito. Não existe. Vou fazer assim porque é mais bonito. Bonito você pode fazer de qualquer maneira, tá? De qualquer maneira não, mas as técnicas de composição plástica e visual, elas existem para fazer composições com as mais diversas formas possíveis. Então, não fiquem presos a coisinhas achando que é simples e que por ali você vai resolver seu projeto mais rápido. Não é assim que acontece. Aliás, semestre passado, quem mais teve dor de cabeça para resolver a casa foi justamente uma menina que ela quis fazer o projeto, e ela, desde o início, ela insistiu em fazer um quadrado a casa dela. E tudo era um quadrado, tudo era um quadrado. O projeto dela demorou, terminou o semestre, ela não acabou o projeto dela direito, porque ela insistiu nisso. Não estou dizendo que não dá para fazer, dá, mas foi mais difícil para ela. Ela não conseguiu achar o caminho. E aí eu volto a discutir aquelas questões ecológicas, gente. Eu devo ter falado nisso para vocês. Isso aqui é um tal do telhado ecológico. Eu me questiono quanto que o telhado ecológico é realmente ecológico, porque para fazer um telhado desse, gente, não é um empreendimento barato não, então a questão financeira já começa a ser cara. Segundo, que pensar que você faz um telhado ecológico, ou um telhado vivo, um telhado verde, para absorver zonas de calor, eu não sei se isso rola, porque a cidade como um todo produzindo calor, com N pavimentações, com N construções ao redor, e só você fazendo um telhadinho, um micro telhadinho frente a tudo isso, não sei que resultado isso tem. Sem falar, se a intenção é proteger a natureza, renovar os meios naturais e fazer com que eles façam parte da interação dos ciclos,
Um telhado verde é um telhado que tem jardim que precisa ser impermeabilizado. A impermeabilização de um jardim desse é uma sucessão de N camadas e materiais, todos caros e complicados. Normalmente esses materiais ou eles são derivados do petróleo ou do concreto. O concreto, a gente vai precisar fazer a extração do minério dele. A gente vai ter que extrair calcário para produzir cimento. E aí, fazendo essa extração, a gente vai desmatar a natureza do mesmo jeito. Sem falar que a gente vai para as fábricas e vai fundir esse material para produzir. E ele vai gerar fumaça, vai gerar poluição. E para gerar essa fumaça e esse fogo, a gente vai desmatar árvores para poder queimar. Será que a gente está sendo ecológico? Não estou dizendo que não está sendo também, tá? Eu estou dizendo que a gente precisa pensar melhor quando a gente estiver embasando um projeto desse. Ele tem consequências, ele tem riscos, ele tem vantagens e desvantagens. Eu tenho muito cuidado. O ciclo que a gente tem que abranger para fazer com que um projeto seja realmente sustentável, ele é maior do que pegar uma casinha e fazer um detalhezinho, tá? E eu acho até uma realidade muito legal isso no norte da Europa. Lá eles fazem isso de verdade. Tem cidades inteiras baseadas nesse princípio. E lá a coisa funciona. No Brasil, nós temos poucos locais onde isso aqui pode virar uma realidade. Então pensem bem antes de fazer. E não estou dizendo para não fazer, nem estou dizendo que é ruim. Eu acho até que isso aqui é o futuro da construção civil. É a gente tender para isso aqui. Mas ainda está precário no Brasil. Precisa ter atenção para produzir coisas aqui que realmente atinjam um resultado, que tenham um efeito realmente positivo. E a manutenção também, imagino que deve ser. É caro. Impermeabilizante é uma coisa de manutenção, de tempo de manutenção curto. Impermeabilizante em média, você precisa de 1 a 2 anos refazer. Você sabe o que quer dizer isso? Impermeabilizante não é barato. Todo ano mexer é um inferno. Um impermeabilizante de custo muito alto, que quase ninguém faz, ele dura entre 5 e 7 anos. E tem um caríssimo de 10 anos. E o valor dele é milionário. Então, sabe, tipo dá para fazer outro andar inteiro da casa em cima? Será que compensa fazer mais um andar e construir outra casa em cima ou fazer essa impermeabilização? Não sei. Então, pensa direitinho nisso. Bom, gente, eu estava falando da questão da cor como elemento também térmico, né? A gente sabe que as superfícies mais claras, ela absorve menos. Mas cuidado, não estou dizendo que você deve clarear as fachadas por conta disso não, tá? Pelo contrário. Porque quando você, nessa situação aqui, isso aqui é uma cidade grega, se eu não me engano é uma cidade tombada, porque é uma cidade da antiguidade grega, e ela é uma cidade histórica, é uma cidade preservada. Se eu não me engano, essa região aqui é onde tem maior índice de degeneração macular que se tem conhecimento. Ou seja, lembra que eu falo para vocês que eu tenho um olho que tem defeito, que tem problema? Isso é degeneração macular que eu tenho. Eu vejo vocês com uma manchinha assim, ó. Se eu ficar olhando muito para a luz, quando eu olho e vejo para vocês, só tem moças lindas, mas ficam todas feias na minha visão. Tudo meio monstrenga, com uma mancha, com o rosto manchado, né? Então, essa cidade aqui é a que tem o maior percentual que se conhece de pessoas com degeneração. Porque a quantidade de luz que sai aqui é tão grande que bate ou ofusca a visão das pessoas. Mas não é só isso. Pensando em manter a sua casa menos aquecida, né? Não, acho que não é bem isso. Acho que aqui a explicação é cultural. Vamos supor que houvesse essa fundamentação. Aí eu pinto de branco, que aí vai aquecer menos. Primeiro que o percentual de aquecimento que tem é mínimo. Ele é só um item a mais que você pode pensar quando a coisa chegar no extremo, mas a contribuição é mínima, quase não muda nada. Mas pensando nisso, aí todo mundo pinta tudo bem clarinho. Quando o sol bate em todos esses clarinhos aqui, ele reflete para o exterior. E sabe o que ele faz? Toda essa área externa aqui, todo o microclima dessa região está todo reaquecido, porque o sol está batendo e refletindo de volta para as outras casas. Então é como se fosse uma cadeia de irradiações aqui dentro. Está tudo reaquecido por reflexão. Algumas situações é até bom buscar, gente. Se a região é fria, por que eu não vou enfatizar a absorção do calor? Né? Mas se lembre, isso aqui não muda quase nada.
É mínima a contribuição. A contribuição disso aí é grande, como por exemplo, fez o segundo andar, está com um telhadão gigante na frente da varanda. Aí o sol bate naquele telhadão e vem para cá. Pode ser que isso aí contribua, tá? Aí é algo a se pensar. E não é só pela cor que a gente determina isso, tá? Os materiais sendo reflexivos, absorventes ou não, a gente vai conduzir isso melhor. E a gente encerra aí o papo sobre questão térmica, vamos falar de acústica. Vocês têm uma disciplina à parte de conforto ambiental, não é a minha disciplina, não é o objetivo da minha falar de cálculos, falar de valores exatos, chegar nos princípios mais detalhados dessa questão. A gente está tendo uma noção básica para a projetação da disciplina de projeto. Então, a gente precisa compreender basicamente que existem níveis de som. Eu de novo estava falando aqui nos vídeos, eu parei para me observar. Eu sempre olho para mim no vídeo e assim, uma ponta de cabelo espetada. E aí eu digo, meu Deus, por que eu estou desse jeito? O que está acontecendo? Eu tenho mania, né, de durante a aula, passar a mão no cabelo, botar o cabelo para um lado, botar para o outro. Aí eu vou me assistindo aquele negócio, parecendo um pica-pau com o cabelo espetado. Acho super estranho os vídeos. Então, deixa eu me recompor. Sim, do som. A gente sabe que alguns níveis medidos em decibéis de ruídos, eles até um determinado nível, como por exemplo escutar uma brisa na floresta, dentro do quarto, no máximo até o som que a gente escuta numa biblioteca, que é proibido conversa, né? Proibido falar alto de eletrônicos, a gente está em níveis agradáveis e a gente até precisa deles. É meio depressivo estar num local que não tem som nenhum, né? Talvez até ter contato com o barulho da natureza seja algo que a gente quer, escutar o balançar das folhas das árvores, o canto dos passarinhos, o barulho da água passando. Eles são necessários para a nossa saúde mental. Mas a partir de um determinado nível, quando começa a chegar entre 80, 90 decibéis, nós já começamos a ficar desconfortáveis com alguma coisa. Esse cara aí fora, por exemplo, com essa ferra aí, lá de fora, está me incomodando. Deve estar chegando uns 90 para 100 decibéis aqui na gente, né? Agora já é, baixinho, está lá longe, deve estar uns 80, então já está menos. Então, quando começa a chegar perto de 100, a gente já começa a chegar na fase do transtorno auditivo, ou seja, por questão psicológica, a gente não pode ficar incomodado, ter problemas de desconcentração, irritação. Passou de 100, foi para 110, 120, a gente já tem desequilíbrio emocional e começa a ter uma influência sobre o nosso estresse pessoal, ter muito barulho. A partir de 130, a gente já começa a ter a fase biológica, ou seja, os nossos aparelhos auditivos começam a ter interferências biológicas, a gente começa a poder ter problemas de saúde. É por isso que normalmente vocês vão ver no celular de vocês vai aumentando muito. Alguns têm aplicativos que avisam assim, olha, daí para frente vai machucar teu ouvido, então aumenta muito tempo mais que isso, né? Eles têm esse controle. Justamente porque eles coincidem com os níveis de ruídos similares ao das coisas que causam dor nos nossos tímpanos. Então a gente precisa ter cuidado com isso daí. Justamente por esse problema, por esses motivos, que a gente precisa projetar a edificação para proporcionar conforto acústico. Mas proporcionar conforto acústico não quer dizer somente fazer com que o som seja distinto, não. A gente pode fazer com que no conforto acústico a gente queira, pode ser que a gente queira, na verdade, é o contrário. A gente quer que um som seja difundido. Por exemplo, num auditório, num teatro, se eu quero que o som chegue o mais longe possível, ao invés de absorver, eu posso provocar placas inclinadas aqui atrás de mim, para que na hora que eu fale, ele bata nessa placa e jogue o som em direção a vocês. Você já deve ter percebido, por exemplo, que no cinema existem paredes inclinadas ao longo do cinema, já viram isso? E nessas paredes tem até uns materiais revestindo essas paredes inclinadas. Essa parede é para que o som que vem do cinema bata na parede e reflita para o público que está assistindo o cinema. Então isso aí é de propósito que é colocado dessa maneira, para melhorar o nosso conforto. Mas normalmente o papel do arquiteto
é fazer com que o som seja extinto, é fazer com que ele seja isolado ou que ele seja absorvido. Então a gente vai trabalhar com materiais específicos e situações específicas. 4 fatores principais vão determinar a acústica dentro do espaço. Primeiro, o elemento gerador deste ruído. Segundo, onde está o elemento receptor. Terceiro, qual é a distância entre o elemento receptor e o elemento gerador desse ruído. Normalmente, quando o ruído ele gera inconvenientes, nós vamos ter que trabalhar com distância entre eles. Por exemplo, um local que há exibição de vídeo com som, ou que tenha somente emissão de som, ele é barulhento, eu não posso colocar próximo à atividade de estudo. Normalmente eu vou afastar, vou botar o som de um lado, vou botar o descanso, por exemplo, em outro. Eu não posso colocar, não é ideal que eu coloque home perto de quarto. Só que nem sempre num projeto a gente está idealizando do zero. Pode ser que a gente esteja numa situação só de reforma. Como é que a gente vai resolver? Então a gente pode pensar nos meios de propagação, que é o último fator que vai incidir sobre a acústica, que é você ter ou meios que favoreçam a reverberação ou meios que isolem a propagação do som. Normalmente, materiais que são isolantes não são materiais que são antirreverberantes. É diferente. Ou seja, o material isolante é um material de alta densidade, ou seja, ele não tem poros. Por não ter poros, quando você veda lá a fenda do local, o som não passa por ele. Um bom filtro para a gente saber o que está funcionando bem na acústica é fazer teste da água, ou pelo menos raciocinar mentalmente com água. Tudo que não passa água também não passa som. Então a gente faz o teste ou empiricamente ou somente por observação, já baseado nesse princípio. Por exemplo, por esse princípio, essa porta, um bom isolante acústico, não é preciso jogar um balde d'água aqui, vai jogar água aqui para tudo quanto é lado. Então ela não é. Agora, a janela ali da nossa sala é um bom isolante acústico? É sim. Se o cara jogar um balde d'água ali, não vai entrar. Agora, se, vamos supor que essa janela estivesse deitada assim para cima e a gente jogasse um balde d'água, ela ia no primeiro momento impedir. Mas se ficasse estanqueada durante o tempo, uma hora ia vazar, né? Então, isso quer dizer que, apesar dela ser um bom isolante acústico, ela não é 100% isolante. Alguma parte desse som vai passar, que a gente viu aquela hora. Tinha uma serra elétrica lá fora, eu fechei todas as janelas, reduziu, mas alguma coisa chegou a gente ainda, né? Então, nenhum isolante, ele é totalmente isolante. A gente sempre prevê que há uma margem de ruídos que vai ultrapassar. A gente faz minimizar o problema. Mas não é só por isolamento que a gente evita que um som chegue no local. Se existir um meio de propagação entre a fonte do ruído e o receptor, que seja absorvente do ruído, a gente vai evitar que o som se distribua. Por exemplo, materiais que sejam porosos. Tecido é um material poroso, então o som penetra nos interstícios do tecido e aí ele faz com que o som se perca ali dentro e não reverbere no ambiente. Fibras naturais, né? Materiais porosos em geral não vão refletir bem no som. E quanto mais liso, mais ele reverbera. Quanto mais irregular ou poroso, menos ele reverbera. Superfícies ásperas também reverberam menos do que superfícies lisas. Um objeto que ele é o extremo de reverberação, vidro. Mas ele também é um extremo de isolamento, porque ele é compacto, ele é denso. O som não consegue ultrapassar o vidro. Pô, mas a janela nossa é de vidro, como é que passa então? Ele não passa pelo vidro, ele passa pelas fendas, pelas frestas. E é justamente por isso que é usado uma borracha, porque ela é mais densa e aí você consegue, no encontro, evitar essa propagação do som, tá? Por isolamento. Agora, em termos de reverberação, o vidro é péssimo. Bate o som no vidro e reflete totalmente. Então, por exemplo, em locais onde tem emissão de som, a gente evita a superfície de vidro ou, se usa a superfície de vidro, tenta fazer com que ela não seja preponderante.
Pô, mas não teve jeito, é uma reforma, eu não estou conseguindo tirar o vidro, porque faz parte da fachada do prédio. Então vamos trabalhar com material que seja absorvente por cima dele, por exemplo, uma cortina com uma camada bem grossa de tecido, uma sobreposição de uns 3 tecidos, um em cima do outro. Porque o vidro, ele não vai ter um problema somente de reverberar. Vidro também é um material que, ao ser exposto ao som, ele vibra. Quando há a vibração do vidro, ele gera um segundo ruído. Então tem um ruído original, mais o ruído da vibração do vidro. Vai gerar isso, então a gente tem que pensar nisso também. Materiais absorventes anteriores ao vidro vão reduzir o grau de vibração que vai gerar um novo ruído. E esse cuidado tem que ter o tempo inteiro. Claro aí para vocês? Tem vamos supor, a casa já está feita, daí tem quer fazer um movimento do quarto. Qual a solução que pode fazer sem ter que mexer na construção e sem precisar colocar essas espumas, não sei o nome que falam, assim, no lugar inteiro, para não passar de jeito nenhum? Eu vou ver se consigo traduzir essa pergunta. Como é que eu resolvo o problema sem fazer nada que resolve o problema? Não existe, você resolve ou você não resolve. Porque eu já vi assim, já vi tipo, gente que gosta muito de música, que colocaram isso no quarto inteiro, só que ficou horrível. É verdade, olha. Essas espumas aqui não são baratas. A mais comum, que ela atende às normas, que para botar material desse, ele tem que passar na norma de propagação de chama, tá? Você vai pegar a norma lá, a BNT, que fala sobre propagação de chamas, que é norma de incêndio, e vai verificar se ela está atendendo essa norma, porque, se eu não me engano, ela tem que resistir às chamas por, não sei se é 30 minutos, 1 hora, não vou arriscar chutar, mas nós temos um tempo mínimo. E a maioria dessas espumas não tem essa característica. Então, a que tem essa característica, ela é cara. Aquele incêndio que teve aquela tragédia, por exemplo, lá na Santa Maria, no sul, aconteceu justamente porque o material era inadequado, ele não evitava a propagação, ele não segurava durante o tempo, então já tem esse risco. E depois ele é caro. O Sonex, por exemplo, que é o mais comum, é uma fortuna, o metro quadrado do Sonex. Tudo que você precisa pensar é que o material não pode ser liso, ele tem que ser quanto mais irregular possível e o quanto mais poroso possível. Então você vai buscar coisas que sejam semelhantes. Por exemplo, revestimentos que têm tecidos têm isso. Revestimentos são fibras naturais, eles são porosos também. Então você pode, por exemplo, ter uma cortina gigantesca de fora a fora na parede. Às vezes sua janela é desse tamanho, mas você faz de fora a fora com um item alto, porque você quer evitar a questão acústica. O piso é todo de porcelanato polido. Bota um tapetão de fora a fora, porque o som vai absorver lá. Outra coisa, a porta. Sua porta é uma porta comum. Então o que você vai fazer? Vai comprar emborrachado para nessas frestas aqui, ó, na hora que a porta bater, entrar no borracha e o som não passar. O mais comum é a parte de baixo. Você vai ter emborrachado na soleira, na soleira também da porta. Essas são soluções simples para você reduzir o problema acústico. Mas lembrando que normalmente no ambiente profissional você precisa comprar materiais profissionais. Aí você vai ver se você vai trabalhar em poliuretano ou poliestireno. Aliás, essas sintéticas da vida aí, esses derivados do petróleo, que normalmente a gente usa para fazer absorção. Também pode trabalhar com lã de vidro, lã de rocha, e aí você agrega a ele a outras camadas, porque o forro já é um jeito de isolar o som. Se o forro for de material poroso e bem que do material liso, melhor ainda. Por exemplo, forro de madeira, a acústica dele é melhor do que o forro de plástico, forro de PVC. Se dentro do forro ainda tiver uma camada de isolante, melhor ainda, então você melhora a acústica. Tá? A parede, você pode colocar uma camada de vermiculita. Aqui eu acho que esse cara está trabalhando com um aglomerado de madeira aqui dentro. Que, querendo ou não, é um material que vai absorver, que vai aumentar, inclusive, quando o som chegar aqui, ele vai se dispersar nesse local. O próprio, olha, o tijolo furado, ele tem ar dentro dele. Lembra que eu falava do sanduíche de ar? O sanduíche de ar ele é um bom isolante, tanto acústico quanto térmico. Então, o tijolo furado em si é melhor, por exemplo, do que o tijolinho maciço.
Tijolinho maciço só é bom se você fizer ele, por exemplo, desencostado da parede, faz a parede principal e faz uma outra cá, porque no meio sobra um lado. Porque se você fizer, vou botar um tijolo maciço que é compacto, ele não é tão bom isolante quanto, por exemplo, um que tem ar dentro. Tá? Esse ar aí é chuva, pessoal. Porque ele, inclusive, conduz os sons por vibração também. Ele faz vibrar. Quando a gente apela um pouco para a macro escala, a gente vai ter que atentar à resolução de problemas acústicos pela orientação e distribuição do lote ou da microrregião que você está. A gente vai ver que, por exemplo, quem está na beira das avenidas principais tem a fonte do ruído contígua, adjacente aonde está o receptor desse ruído, né? Morou aqui num prédio, quem está no eixão, por exemplo, está na beira da avenida e o carro passando debaixo da casa dele. Uma coisa que ajuda na questão acústica: o apartamento não está no chão, então já aumentou a distância do emissor para o receptor. Segundo, entre o emissor e o receptor tem um meio de propagação que é dotado de superfícies porosas e, portanto, absorvente. O gramado e a vegetação, eles possuem interstícios. Então, o som se dispersa na copa das árvores e nessa vegetação, que seria bem diferente daqui, por exemplo, ser tudo pavimentado. A acústica seria diferente. O som chegaria com mais intensidade aqui. Sabendo disso, a gente pode aproveitar essa lição da escala urbana e trazer para a escala mais residencial. Se você tem um vizinho barulhento, você tem uma área de lazer muito grande, proporcionar entre a sua área íntima e a sua área de lazer mais verde, você vai reduzir o inconveniente acústico. Vamos ter alguns de vocês que vai criar a casa de vocês e vai colocar o lazer chegando perto do íntimo. Lembra que eu falei que tem inconvenientes, que ele gera ruído e a pessoa também descansar? Uma das maneiras é jogar o íntimo para o segundo andar e, além disso, ver se não coloca uma vegetação entre os dois elementos, que ela pode dispersar. Como a gente está vendo aqui, nesses desenhos que eu estou colocando aí para vocês. Quando eu falo material poroso, diferente ter uma pavimentação lisa de, por exemplo, ter seixos soltos. Aqui tem interstícios. Grama, melhor ainda. Lembrando que grama quer dizer manutenção, então nem sempre a pessoa vai querer ter grama em tudo quanto é lugar. E grama não pega em qualquer lugar. Grama aonde não bate o sol não pega. Por exemplo, embaixo de uma grande árvore não pega. No canto da casa sul, por exemplo, que pega sol pouquíssimo tempo e a sua casa de andar, aquela área não vai poder pegar grama. Você vai ter que procurar alguém que substitua ela. Mas isso aí a gente deixa para aula de paisagismo, tá? Encontro vocês lá no sexto, aí a gente fala mais sobre o que usa nessas áreas. Aqui, por exemplo, eu tinha um local muito inconveniente de quem estava na parte de documentação, numa empresa de advocacia, que na outra, onde tinha os processos, um atrapalhava o outro. Então, o que eu fiz? Fibra natural de palha da parede de fora a fora em toda a empresa, para que o som fosse absorvido. Em alguns locais eu trabalhei com tapete também, só que aí nessa época aqui eu não estava ainda com o tapete colocado, a gente fez para absorver o material acústico. Existem soluções de mercado com materiais feitos especificamente para isso. Aqui, por exemplo, são divisórias que são revestidas com tecido, para melhorar a questão acústica das empresas. Isso é uma solução comum. Tem de tudo quanto é modelo, de tudo quanto é cor, de tudo quanto é altura também. E o cara até fez umas coisas interessantes, né? Como a parte de baixo era pouca para absorver o som, ele também colocou painéis na porção superior. E aí vocês vão ver N variados e derivados do petróleo que vão apresentar essa mesma característica, essa mesma condição de característica acústica que vai nos ajudar aí nas soluções. Cores, formatos, design, dos mais variados possíveis. Um local onde a gente tem que ter muito cuidado com a questão acústica é no home. Home é um local onde a gente veda os encontros das portas, onde a gente reveste todas as paredes com materiais absorventes. Aqui, por exemplo, eu fiz uma grande extensão de cortina de fora a fora. Lembra aquela fibra de palha que eu usei lá no escritório? Eu fiz ela aqui também, mas aqui a necessidade era tão grande que eu fiz na parede,
e ele sobe no teto na sequência. Então tem a mesma fibra passando pelo teto em mais de uma região. É porque eu não estou com a outra foto desse rombo, mas olhando para cá, ele tem de novo isso aqui no teto. Então, e aqui ó, o tapete ó, ocupa quase todo o piso, que era um granito. Então, granito de fora a fora nesse piso não ia dar uma boa acústica, ia reverberar muito. Então a gente teve que mudar os materiais. O tecido do sofá, que era todo de couro, eu troquei por um mais poroso, botei um aveludado, porque ia absorver melhor o som também. Aí evitar reverberar lá fora. A porta de madeira grossa, para evitar a passagem do som, e o encontro do batente dela é emborrachado. Então, a acústica desse homem aí era muito bom. Cuidado, quando o ambiente está assim aberto, você vai ter que aumentar a quantidade de materiais absorventes, porque o som está todo comunicado com outro espaço. Só que normalmente aqui a geração de som também é maior. Não se quer equipamentos tão especiais, uma acústica tão intensa quando se tem num home fechado, tá? Outra coisa também da casa lá que você está falando, a gente tem que fechar ele. Normalmente em ambiente de home, por exemplo, se as paredes são de gesso acartonado, a gente já no projeto já indica que dentro do gesso acartonado a gente vai colocar uns materiais absorventes, vai colocar material isolante, como lã de rocha, por exemplo. E agora a gente vai começar a falar deixa eu ver qual que é, da questão lumínica. A questão lumínica, gente, ela é conflitante com a questão térmica, porque aonde entra luz, entra calor e a gente não quer. E a gente está vendo aqui, por exemplo, elementos de proteção que vão fazer com que o sol seja barrado nesses elementos, mas a luz indireta consiga penetrar, porque ela passa dos elementos externos e retorna indiretamente para o espaço. Só que, do mesmo jeito que a gente quer luz, a gente não quer a radiação, então a gente vai ter que sempre equilibrar. Na verdade, eu já andei falando para vocês nas aulas anteriores, que normalmente todos os fatores climáticos entre si, eles são antagônicos. Ou seja, quando você melhora a acústica, você pode piorar a lumínica, e você melhora a lumínica, você piora a térmica. E eles ficam brigando, a gente precisa achar um equilíbrio entre eles e soluções que resolvam as três condições. Para isso vocês vão ver, por exemplo, que o principal, qual é o elemento de maior contribuição térmica da edificação, gente? Vocês lembram? Por onde acontece a maior quantidade de trocas térmicas? Pelas aberturas. Então, o nosso principal planejamento precisa estar focado em aberturas. Tem N situações da gente evita chuva, evita sol, mas a luz consegue penetrar de maneira indireta, como vocês estão vendo aqui. Então a gente pode trabalhar especialmente no design da fachada para apresentar N soluções que possam inclusive ter características reversíveis e sustentáveis. Eu não sei se sustentável é tal do jardim suspense não, tá? Isso aqui dá para mim até uma furada. Sou meio descrente dessas coisinhas aí. Então a gente precisa ver como é que a gente vai trabalhar com esses elementos para melhorar a questão. É muito comum trabalhar com iluminação indireta, como naquele exemplo ali do meio, onde a solução fica diferenciada. E duas coisas que a gente precisa saber, que são quesitos importantes da iluminação, é primeiro a luz direta e a luz indireta. Algumas superfícies elas favorecem a reflexão, então elas são muito bons para favorecer quando a luz é pouca e a gente quer luz indireta. Porém, quando esse material que é muito reflexivo é utilizado no local já tem muita luz, o que a gente normalmente vai causar nas pessoas é o ofuscamento. Se falando de luz artificial, a gente sempre procura fazer a iluminação ruim do ponto de vista do ofuscamento, é isso que a gente está vendo. A gente não pode ter contato direto com a fonte de luz. Alguém tem que proteger nossa visão do ofuscamento da fonte de luz e essa luz tem que chegar para a gente do mesmo jeito. Então, lâmpadas expostas como esta normalmente não são um bom projeto de iluminação artificial. Bom, a gente infelizmente está falando aqui no nosso curso só de iluminação natural, porque a iluminação artificial é disciplina à parte, que seria a luminotécnica, que a gente não tem como ter na nossa carga horária, que é muito curta, né? Uma disciplina à parte. Então, a gente vai ter esse cuidado de favorecer a luz e três fatores são importantes. Aonde está acontecendo a atividade, aonde está a fonte de luz e como que acontecem as reflexões e os acessos diretos e indiretos para ter acesso a esse luz para realizar uma determinada atividade.
Uma atividade é mais funcional tanto quanto melhora a iluminação para ela, mas não pensem que é somente a partir da quantidade maior de luz possível para o espaço que o ambiente se torna mais funcional. Tem ambientes que quando a luz fica mediana, o ambiente não funciona direito. Ele tem que funcionar com pouca luz. Por exemplo, ambientes que têm projeção de imagem em tela de computador ou imagem mesmo que a gente tem aqui em sala de aula, que tem essa imagem sendo projetada para vocês. Então, nesse caso aqui, será mais funcional para a projeção da imagem quando não tiver luz nenhuma. Então, eu preciso reverter, porque normalmente os ambientes onde o funcionamento dele é com pouca luz para ele ser funcional, tem algum momento que ele precisa reverter, como a sala de aula. Eu preciso projetar a imagem, mas daqui a pouco vocês vão ter que fazer um desenho, então eu preciso de muita luz ali. Depois eu preciso de luz nenhuma para a gente focar na imagem. Mesma coisa, atividade de descanso. Eu preciso de luz nenhuma para dormir, mas quando eu acordar, eu preciso de alguma luz para achar os objetos, me arrumar, me vestir, me trocar, coisas desse tipo. E para alguns até talvez ler dentro do quarto, trabalhar, estudar. Pensando dessa maneira, a gente vai primeiramente analisar o espaço e ver de onde está vindo a luz. Certas atividades de antemão a gente tem que entender que não dá para de fora a fora você botar a luz vindo em todas as direções. Isso é péssimo. A atividade, por exemplo, que tem computador, não dá. Essa daqui você vai sempre ter algum lado que vai ofuscar e o cara vai viver ou cego, nem eu, sem enxergar nada, ou ele vai viver um ofuscamento com um incômodo visual muito grande. Nós temos que privilegiar algumas direções quando a atividade está relacionada com projeção de imagens. Quando ela não está diretamente relacionada, a nossa preocupação é que a luz não aconteça colocando o usuário entre a atividade e a luz. Ou seja, se a luz está vindo daquela janela, eu não posso, por exemplo, colocar a minha área de trabalho nesta parede, porque eu vou me colocar entre a fonte de luz e a área de trabalho e eu vou projetar sombra sobre ela e não vou enxergar. Se o meu trabalho é um trabalho minucioso de objetos pequenos, eu não vou enxergar esses detalhes. O ideal é que a minha bancada ou esteja aqui, virada para aquela janela, ou que eu esteja com minha área de trabalho lateralmente, porque se ela vier de lá, ela também acessa a minha área de trabalho e eu não vou ter problema com ela. Num caso de uma luz artificial, a gente está vindo de cima, né? Então, de cima, eu tenho que ter cuidado de ela não estar em cima, mas mais para trás, porque do mesmo jeito vai jogar sombra aqui, vai se projetar sobre mim e vai jogar sombra sobre a minha área de trabalho. O ideal é que ela esteja por cima, à minha frente. Mas a gente também pode fazer isso daí por iluminação natural, iluminação cenital. Todo mundo sabe o que é iluminação cenital? Cuidado para não confundir, tá? Teve uma menina que na prova escreveu iluminação genital, pelo amor de Deus, tá? Isso aí é grave. Eu corto a questão inteira se rolar um negócio desse. A menina escreveu mesmo na prova. Iluminação genital, tá? Iluminação cenital é algo que vem de cima. Iluminação genital, se existisse, era que vinha de baixo. Mas não existe, então, por favor, eliminem essa palavra aí do dicionário de vocês. Então, tem algumas soluções aí a gente provoca um material translúcido no teto e a luz vem de lá de cima e vai funcionar do mesmo jeito. O ideal é que ela seja reversível, porque vai ter situações onde você quer acabar com ela e não pode, tá? Mas normalmente esse tipo de solução é colocado numa fábrica, num local industrial, aí lá normalmente se quer o dia inteiro que tem aquela luz, que é da economia de energia. Está super comum hoje em dia, mercadinho, supermercado, o teto deles é grande, lá usa muita luz para iluminar as prateleiras. Então, tem uma superfície translúcida no teto, é legal porque dá economia de energia muito grande no mercadinho. E um lugar onde a questão lumínica é drástica também é no local de projeção de imagens. Lembrando, número 1, número 2. Quem é home theater aqui? É número 1 ou número 2? 1. Porque o 2 ele está totalmente integrado sem nenhuma aparelhagem especial, tá? Quando a gente integra um espaço com o outro, ele não é home, é sala de TV. Então, normalmente, nos homes,
a gente quer pouca luz para projetar a imagem, mas pensa. Pela acústica, a gente quer muitos materiais porosos. Sabe o que acontece com material poroso no local que não tem iluminação e ventilação? Mofa tudo, dá ácaro e dá problemas de saúde. Então a gente quer muita janela para poder acabar com toda essa poeira e com toda essa falta de salubridade que tem no espaço. O que acontece com essa muita janela? Ela joga muita luz no ambiente e dá reflexo na TV. Isso é péssimo. Como é que a gente resolve esse problema? Primeiro, situação extrema. Não é legal colocar a janela na mesma parede, na parede oposta a onde está a projeção da imagem. Se for TV, dá reflexo. Se for projeção, fica apagadinha, você não enxerga nada. O que é o ideal? O idealíssimo é ela sair daqui, ó, da parede onde está a TV, porque ela não dá reflexo nenhum. Mas aí você pensa, não dá para colocar então um blackout? E aí quebra a luz completamente? LED engano seu. Blackout não impede que a luz acesse o espaço. Ele impede que ele acesse de forma indireta. Mas quando eu pego aqui, ó, tá aqui a parede, tá aqui a TV, tá? E aí tá aqui a janela, né? Antiguinha. É só para vocês não entenderem direito. É porque vocês nunca mais viram isso, né? Acabou, né? Não rola nessa casa de vocês. Mas a minha referência da TV ainda é assim, meio Chapolin Colorado. Então, coloquei aqui o blackout. Gente, esse blackout, ele vaza. Se eu colocar ele aqui, ó, a luz vaza por um lado e vaza pelo outro. E esse reflexozinho que dá aqui já é uma tirinha de luz. Essa tirinha, ela não fica bater bem aqui no meio, é ela, a tirinha batendo. Essa desgraçada só bate lá no meio. Você pode botar onde você quiser que ela vai na comida dela, né? Então o que a gente faz? O ideal aqui é que você coloque uma clausura. O que é uma clausura? Um elemento em L que ele protege o canto da cortina e aí ele fica todo embutido para dentro. E aí você não tem problema nenhum com a questão de perder a clausura aqui sempre meter para cá. E aí você embute ela para dentro e protegeu da visão, tá? Mesmo assim, na maioria do tempo, o ideal é que essa janela não esteja aqui. Correto é a janela ou na parede perpendicular ou na mesma parede da TV. E outra coisa, se tiver uma posição para você colocar, se ela não for essa largura toda, for menos, é melhor que esteja perto da TV do que longe, porque longe é quase a mesma coisa que na parede oposta. Então vai dar mais reflexo lá da TV, tá? E sempre blackouteado e enclausurado. Sacaram? Blackout. Na área da transmissão não tem como fazer depois. Tem como fazer depois. Normalmente todo mundo faz depois. Ninguém faz clausura para a própria construção. Porque ele vira um trambolho que é impossível tirar do local, locomover. Então depois que você definiu que está tudo posicionado e que aquilo não vai te atrapalhar, você manda o marceneiro fazer um pedacinho L e gruda no fim da janela. Aí ele esconde. É comum inclusive fazer cortineiro, clausura e blackout, um conjunto de 3 coisas. Porque você embute a cortina no cortineiro e ninguém vê o Fred Krug. Sabe o que é o Fred Krug, né? É a articulação da cortina, aquele ferro horroroso ali, ó. Isso aí é uma coisa que a dona de casa não quer ver de jeito nenhum. E aquela parte também onde ficam as pregas ali, as rodaninhas com aquele negócio prendendo, aquele também é feio, né? A gente embute tudo lá para dentro, você só vê a coisa bonita caindo. Aí, depois que faz isso, vai nas laterais e coloca o Lzinho também, tá? Ui. Vixe. Tá difícil aqui. E quando a gente pensa em questão lumínica, a gente também vai se preocupar com a questão da iluminação direta, indireta, redução de luz. Muitas vezes a solução que você quer não é acabar com a luz. Ou o material está ali, ele é um material claro, mas ele era o melhor para todas as condições. Para evitar ofuscamento, será que eu não poderia colocar uma coisa meio termo, uma solução intermediária? Aqui, por exemplo, a gente tem um quebra-sol que ele tem umas áreas vazadas de luz, outras não. E aonde está passando a luz, ela também é semi-vazada. Então o que vai acontecer? Eu faço uma incidência solar
solar menor e favoreço, por exemplo, que tem aqui uma área para tomar sol para idosos. Aí ele vem aqui, toma o solzinho dele, que é saudável, mas eu não quebro totalmente nem iluminação interna, que acontece indireta ainda, e nem quebro a possibilidade de tomar um sol nesse terraço, que pode vir a ser muito agradável numa noite fria, não, na noite, né, tomar sol à noite está ótimo, mas numa tarde fria, numa manhã fria, né. Ai, ai, ai. E quando eu falo de ofuscamento, gente, eu estou preocupado com essas questões aí, ó. Bateu lá fora, olha o clarão do sol, que forte, dá uma cegueira, né? Ou aqui, por exemplo, o cara teve cuidado de fazer, fez um varandão, não botou o tal do porcelanato polido lá fora, por 2 motivos. Lembra da velhinha, né? Se ela estiver passeando na varanda, ela vai escorregar, quebrar os dentes ou partir o cérebro no meio, esparramar o cérebro todo no chão e você é que é o culpado. Então a gente vai tentar não botar polido. Mas só o fato de ser claro, se lá a incidência solar for forte que nem aqui, lascou, vai dar do mesmo jeito. Eu já fiz isso numa residência onde eu inutilizei uma varanda enorme de 100 metros quadrados de varanda. A dona ficou trancada dentro do quarto dela e nunca mais saiu. Ela não abre nem a janela do quarto dela, porque quando ela abre a janela vem um clarão na cara dela, porque o sol está virado para norte, então é sol quase o dia inteiro. Então, muito ruim isso foi para ela. E aqui o cara não teve cuidado, né? Ele abriu a sala dele, invadiu a varanda e tornou-se um varandão. E o mesmo piso polido que estava, ele manteve. Então a pessoa que vai chegar aqui vai ter o clarão, vai ter o ofuscamento. Ele vai ficar na sala dele andando meio cego, vendo estrelas, como eu, por exemplo, vejo o tempo inteiro. Agora mesmo eu estou conversando com vocês e estou vendo vocês manchadas, porque eu estava ali na frente dessa porcaria, desse projetor. Claro isso aí? Não estou dizendo que não pode trabalhar com sol claro, com piso claro, para ter cuidado, por vários motivos. Área externa suja, área externa escorrega, área externa dá ofuscamento. Então, normalmente são pisos de médios a escuros. E são porosos, não são lisos. E a questão lumínica também pode ser um agravante na área externa quando as coisas são muito claras. Aqui, por exemplo, nesse local, é uma cidade grega antiga, onde a gente sabe que lá é um dos locais que a gente se tem conhecimento, né, tem a maior incidência de degeneração macular, que é essa porcaria que tem aqui no meu olho, né? Que a pessoa que, quando é exposta a muita radiação, ela degenera o fundo da retina. Então ela perde algumas capacidades, ou fica vendo, que nem eu, vultos, fico vendo coisas, né, e transforma vocês em monstros. Vocês cuidam aí. Aqui é só para enfatizar, gente, que vocês podem barrar o sol, mas deixar a luz entrar. E tem soluções para equalizar isso na edificação. E vocês devem pensar em algumas, de acordo com o grau de conflito que existir no projeto de vocês. E a gente acaba a questão única. Eu vou dar uma paradinha aqui para a gente ir para o intervalo. E a gente continua na sequência depois com a questão da qualidade e renovação do ar, tá?